de muitas vasilhas, para que ela pudesse derramar o azeite sobre ele. O azeite só desceria se tivesse vasilhas onde pudessem ser derramados. Entende? Veja só. Então ela preparou o ambiente para o milagre. Esses dias eu estava conversando com o pastor lá no monte, falando com ele que em 2025 vai ter uma caravana. É uma caravana para Israel. Eu acho tão bacana o seu, assim, com o talit, com o kippah. E assim, eu te vendo aqui, eu dá uma alegria no coração ver isso, entendeu? Pastor, prepara o ambiente para o milagre. Aleluia! Glória a Deus! Prepara o ambiente para o milagre, pastor. Glória a Deus! Prepara o ambiente para o milagre, pastor. Prepara o ambiente para o milagre. Tira seu passaporte, pastor. Tira seu passaporte. Prepara o ambiente para o milagre, meu irmão. Prepara o ambiente para o milagre. Prepara o ambiente para o milagre, André. Prepara o ambiente para o milagre. Prepara o ambiente para o milagre, meu irmão. E foi isso que aquela mulher fez. Ela preparou o ambiente para o milagre acontecesse. Ela preparou o ambiente para o milagre acontecesse. Veja só, tem oportunidades na minha vida e na sua, que Deus manda uma única vez, que se nós perdermos, nós não conseguiríamos ela novamente. Entenda uma coisa aqui, desse milagre, dessa questão das vasilhas. Se ela tivesse providenciado poucas vasilhas, o azeite desceria sobre essas poucas vasilhas. E o resultado disso ela não conseguiria, com o resultado do milagre, conseguir pagar as dívidas. Mas ela foi além, ela conseguiu muitas vasilhas. Entenda uma coisa, se ela, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pegasse essas vasilhas que ela tinha em casa, e ela falasse assim: eu vou encher essas vasilhas que eu tenho em casa e vou derramar o azeite. Se o azeite encher as vasilhas que eu tenho em casa, depois eu vou pegar com os vizinhos. Ela não teria conseguido a bênção. Por quê? A bênção a direção de Deus era: consiga muitas vasilhas para que eu encha todas. Se ela tentasse quebrar a sequência, ela não teria vivido um milagre. Se ela tivesse pegado poucas vasilhas, encheu, eu vou correr no vizinho, não conseguiria mais, porque quando ela enchesse todas as vasilhas, o azeite ia cessar. Ou seja, tem oportunidades que Deus nos dá. E se nós perdermos, nunca mais nós teremos de volta. Entendeu? Então esteja preparado para quando Deus te dá uma direção, você seguir à risca tudo aquilo que Ele está falando. Não perca a direção do Senhor. E outra lição também desse aqui, mas peça muitas, é o seguinte: o tamanho do seu milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. Se aquela mulher pegasse poucas vasilhas, ela viveria um milagre pequeno. Mas como ela pegou muitas, crendo que o Deus dela iria operar um milagre e encher todas aquelas vasilhas, o milagre dela foi suficiente para tirar ela do dia mau. Deus pegou aquela mulher, uma mulher endividada, desesperada, sem qualquer tipo de perspectiva futura, para transformar ela em uma empresária do segmento de venda de óleo. Amém? Mais na frente vai falar aqui, ó: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Deixa eu falar para você aqui, meus irmãos. O processo do milagre, ele é oculto. O processo do milagre é oculto, mas as bênçãos de Deus são vistas por todos. Vou repetir aqui para você entender. O processo do milagre, ele é oculto, mas as bênçãos de Deus são vistas por todos. O que eu quero falar com isso: quando você estiver passando por um milagre, por um processo, quando você quiser pedir a Deus uma bênção extraordinária, vá para o seu quarto, feche a porta, dobra o joelho e peça a Ele. Não fala com ninguém não o que você está pedindo. Não fala com ninguém não aquilo que Ele te prometeu, porque às vezes na empolgação nós falamos: Deus me prometeu tal coisa. O processo do milagre não precisa ser compartilhado com ninguém. Tanto é que fala aqui, ó: vá para a sua casa, feche a porta com seus filhos. Entendeu? O processo do milagre não precisa ser compartilhado com ninguém. Só quem precisa saber, precisa passar pelo processo do milagre é você
e os da sua casa, e não ninguém. Não é porque, por exemplo, os vizinhos emprestaram as vasilhas para aquelas mulheres que eles teriam o direito de participar do processo do milagre. Não, pelo contrário, o processo do milagre era para ela e para os filhos. Vou dar um exemplo aqui. Se aquela mulher tivesse chamado um vizinho para presenciar aquele milagre, o vizinho poderia falar assim: ué, por que tantas essas vasilhas? Ah, porque Deus me prometeu que eu ia pegar esse pouquinho de azeite aqui, ia derramar e todas iriam se encher. A pessoa que estava de fora poderia falar: você está louca? Isso é impossível que aconteça. E poderia frustrar a fé daquela mulher, e aquela mulher não obter o resultado que Deus tinha prometido para ela. Então entenda uma coisa: o processo do milagre ele é oculto. Quando Deus te der aquilo que Ele te prometeu, aquilo que você pediu no oculto, todos verão. Só depois que você tiver com o milagre em mãos, você pode testemunhar. Mas antes é só você e Deus e mais ninguém. Amém? Vamos para frente. Aí a palavra do Senhor vai falar aqui, ó: derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando umas que for enchendo. Isso aqui eu achei interessante pra caramba. Por quê? Eu vou pegar aqui um copo desse tamanho aqui e vou pedir: Rodrigo, pega aqui três tonéis aqui, coloca aqui, que eu vou encher esses 3 tonéis com essa vasilha aqui, com esse copo aqui. Parece loucura, não parece? Humanamente parece. Eu queria encher 3 tonéis com um copo de água. Mas entenda uma coisa: Deus às vezes pede coisas para nós que parece loucura, pelo fato de não entendermos. Mas Deus pede coisas simples para nós fazermos. Vou dar um exemplo aqui. Quando Naamã chega para o profeta, ele estava com a lepra. E o que foi que o profeta falou? O profeta falou: vá e dê 7 mergulhos no Rio Jordão e você será curado. Naamã ficou estressado, ficou indignado por aquilo, porque o profeta tinha falado: faça algo simples. E Deus é assim, Deus pede coisas simples para nós. Mas só que para nossa mentalidade humana, aquilo parece loucura. Nós não compreendemos e às vezes não fazemos, deixamos de fazer. E por deixarmos de fazer, deixamos de viver o milagre. Foi o mesmo caso dessa mulher aqui. Ela falou, o profeta falou: pega um pouquinho de azeite que você tem e derrame, que todas as vasilhas serão cheias. Deus pediu algo simples para ela, mas se ela tivesse olhado pelo lado humano, ela teria perdido a bênção. Mas como ela não olhou para as circunstâncias, mas olhou para o que Deus tinha prometido, ela fez. Então faça aquilo que Deus está mandando. Não importa se você vai achar loucura ou não, mas normalmente Deus vai pedir algo simples para você. Algo simples. Mas o resultado que você vai obter, se você for fiel ao que Deus mandou fazer, vai ser extraordinário. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. Se você for fiel à palavra dele, se Deus mandou você ir por esse caminho, não importa, não olhe para um lado nem para o outro, nem olhe para o caminho, só olhe para aquele que te prometeu. O milagre vai acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, bem interessante. Eu ouvi esse testemunho, eu era adolescente. Eu lembro um tio meu me contando assim para as pessoas que estavam assim, reunidas em família. Aquele testemunho me marcou a minha vida. Esse tio meu foi quem me ensinou a dizimar e a ofertar. Eu lembro que certa vez, feito ele falando, ele entrou no mercado para fazer compras. E quando entrou no mercado, fez as compras, encheu o carrinho e foi para a fila para poder pagar. E na frente dele, na fila, tinha um senhor alto, muito bem vestido. E de repente Deus falou ao coração dele: pague a conta deste homem. Ele olhou assim e falou: Deus? Aí coisa na minha cabeça. E continuou. E a fila continuou andando. E ele ouvindo a voz de Deus continuamente: pague a conta deste homem, pague a conta deste homem. E ele: não, senhor, isso é coisa da minha cabeça. E ele foi andando. O rapaz que estava à frente dele chegou, paciente no caixa, e começou a passar as compras. E o coração dele quase sai pela boca, de todo desespero. E ele ouvindo a voz de Deus: pague a conta deste homem. Ele falou: amém, Jesus. Vou passar vergonha aqui, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. E falou com o rapaz e falou assim: ó, meu amigo, eu sei que pode parecer loucura para você, porque estou vendo aqui que você é um homem distinto,
um homem de condição financeira com certeza mais elevada do que a minha. Dá para ver pelas suas vestes, você está muito bem vestido. Mas Deus mandou eu pagar a sua conta. Aquele homem olhou para o céu, começou a chorar, começou a agradecer a Deus e falou: ô meu irmão, eu sou um pastor, eu estou passando por uma situação financeira tão grave, mas eu orando a Deus essa madrugada, Deus mandou que eu viesse aqui, porque Ele ia mandar o filho dele para poder pagar a minha feira. E eu fiquei questionando a Deus, ele já está finalizando aqui as compras, e o Senhor não mandou o teu servo. E ele falou assim: quando eu terminasse aqui, se Deus não mandasse, eu teria que deixar aqui, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar 1 quilo de feijão. Mas Deus operou o milagre. Foi uma coisa simples que Deus pediu para meu tio fazer. Uma coisa extremamente simples, mas que aos olhos humanos parecia loucura. Foi o mesmo caso dessa mulher. Deus mandou ela fazer algo simples. Só pegar a jarra de azeite pouco, e derramar. Mas esse ato de fazer aquilo que eu não entendo, mas fazer debaixo de uma orientação de Deus, levou aquela mulher para um novo patamar, um novo nível. Aquela mulher viveu o sobrenatural. Esse tio meu hoje, pensa um cara extremamente próspero, porque ele ouviu a voz de Deus. Aleluia! Ele ouviu a voz de Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aqui na frente vai falar aqui, ó. Depois disso foi embora e fechou a porta, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas com ele. Encheu as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aqui tem um detalhe aqui, ó. Vá, ela vai falar aqui, ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Veja bem, no princípio ela estava desesperada. Ela precisava de uma orientação de Deus, de uma direção dada por Deus. Ela foi pedir a Deus um milagre. E ela conseguiu, porque ela seguiu os passos que Deus tinha mandado ela seguir. Deus apontou a direção, apontou o que fazer e ela fez. Aqui nesse momento, o milagre aconteceu. Ela está com o milagre nas mãos. Sabe qual é a lição que Deus nos dá aqui? Ó? Quando você pedir algo para Deus, coloca Deus em todas as etapas. Tanto no processo de pedir, quanto no processo depois que você recebe. Porque você tem que ter o cuidado, a sabedoria de saber fazer, de saber como gerir, como cuidar daquilo que Deus coloca em suas mãos. Amém? Porque às vezes nós pedimos algo a Deus, alguma bênção para Deus, que quando a bênção chega, a gente fala que: ô Jesus, obrigado pela bênção, pode deixar que aqui para frente da bênção cuido eu. O Senhor pode ficar aí, que aquilo que eu já tenho na mão, eu já consegui. Então nós temos que ter cuidado para colocar Deus em todas as etapas. Então aqui foi o que ela fez. Ela colocou Deus em todas as etapas. Ela pediu a Deus algo, e depois que ela obteve, ela pediu: Senhor, o que é que eu faço? Porque isso que ela foi procurar o profeta, para saber o que fazer com as bênçãos que Deus tinha dado para ela. Se ela não tivesse essa direção, ela poderia não ter conseguido saber o que fazer com aquele azeite. Mas só que a direção de Deus foi: venda o que você tem e você conseguirá viver com o que te sobrar. Então, quando você for buscar algo de Deus, busque a Deus em todas as etapas. Deus, eu preciso disso. Amém. Deus, muito obrigado. Agora, o que é que eu faço com isso aqui que o Senhor me deu? Porque tem gente, por exemplo, pede a Deus um carro, um carro, uma moto. Ô Deus, eu quero um carro para ir para a igreja. Quando recebe, nunca mais pisa na igreja. Fala ele! Nunca mais pisa na igreja. Porque ele não soube administrar aquilo que Deus deu. Quando você coloca Deus em todas as etapas, Deus te ensina a administrar aquilo que Ele te deu. E a prosperidade que Ele te deu no primeiro princípio é multiplicada. Quando você coloca Deus em tudo. Agora, quando você não coloca Deus em todas as etapas, às vezes aquilo que você ganha,
você perde a bênção e você ainda se perde da presença de Deus. Isso que é o mais perigoso. Amém? Então, para resumir a mensagem, primeira coisa, coloca Deus em todas as etapas da sua vida. No dia mau, peça a direção de Deus. Peça o conselho de Deus. Está com dificuldade aqui, ó? Não tem melhor conselho do que esse aqui, ó, a palavra. Peça a direção de Deus através da palavra. E Ele vai te orientar o que fazer. Ele vai apontar a direção para que você não se perca. E pelo contrário, para que você encontre o caminho onde a bênção está. Amém? Outra coisa. Não se deixe abater se aquilo que você carrega é pouco. Porque seu Deus é suficiente para operar na sua vida e transformar aquilo que você tem, que você acha pouco, em grande. Porque o pouco nas mãos de Deus é o suficiente, é a matéria-prima para o milagre de abundância. Amém? Outra coisa, não se deixe levar pela sua mente, pela sua mentalidade. Porque o que Deus pode te pedir pode ser algo que você não entenda, mas se você seguir a risca o que Deus falou para você fazer, você vai prosperar. Amém? Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Deus te abençoe. Glória a Deus. Palavra poderosa, palavra revelada. Amém? Amém. Eu já vou começar a juntar minhas vasilhas. Aleluia. Já estou aqui sentindo o cheirinho de Israel. Estenda a mão aqui para o profeta Léo. Vamos orar por ele, a igreja toda. Diga comigo, meu Deus, nós como igreja abençoamos o teu servo que veio a este lugar trazer uma palavra que não é dele, mas é tua. É um instrumento, é um homem que se colocou na posição